Meire Santos, eu estou realmente muito preocupado. Eu vou te confessar. Eu sou a favor, desde o princípio, que a gente administre essa crise, e aí eu estou do lado do presidente Bolsonaro, olhando para os dois problemas que nós temos. Um deles é o coronavírus, que é inegável, que está aí atacando todo mundo, fazendo vítimas, e o outro é a economia. Nós vamos chegar aí a 20 milhões, 25 milhões de desempregados nesse país. Falei para vocês que eu fui outro dia num posto de combustível que está funcionando, que já diz que estamos vendendo muito menos combustível. E dos 6 funcionários que tínhamos, só ficou 2, 4 foram demitidos. Então isso me preocupa muito, porque isso está acontecendo em todas as empresas. E aquelas que não estão demitindo, estão reduzindo os salários, mas não sabem nem se vão sobreviver. Então, o que a gente está percebendo? Nós aqui da SIC TV, do Grupo SIC, temos feito um esforço danado. Temos mostrado a indisciplina das pessoas, por exemplo, dentro de uma loja. Nós temos mostrado as pessoas aglomeradas em postos de saúde, com cadeiras colocadas ali, certamente pelos funcionários, pelo diretor, pelo administrador do posto. E as pessoas estão de frente ao posto, quer dizer, ali na área que fica ao lado da porta de acesso, esperando para ser atendidos, ao lado do outro. E pessoas aglomeradas. Mostramos fotos aqui. Nós cobrimos as festas da morte que aconteceram, criticamos terrivelmente, mostramos os resultados negativos de tudo isso. E a gente olha pela janela. Hoje eu fui ao hospital. É muita gente na rua de forma desnecessária. Funcionários públicos que estão de quarentena em casa, ou no home office, enfim, estão indo para a rua sem necessidade. E isso ajuda a proliferação do vírus. Eu vi agora, há poucos momentos atrás, a Justiça do Maranhão determinou o fechamento de 4 municípios. Um deles, São Luís do Maranhão, a capital. Por quê? Decretou lockdown nas cidades, fechamento total de tudo, porque os hospitais não suportam mais receber as pessoas que vão para lá. Muitas delas, em razão disso, entram cambaleantes, moribundas e saem num caixão. A notícia de Manaus agora que vai faltar é caixão para todas as pessoas que devem morrer nas próximas horas. Não vai ter mais como enterrá-las num caixão, dando o mínimo de dignidade para essas pessoas. Então tem que fechar o comércio. Não tem que fechar o comércio, não. O comércio pode funcionar. O que não pode é nós, cidadãos, não nos protegermos. E quando nós não estamos nos protegendo, nós estamos desprotegendo as outras pessoas, as pessoas da sociedade, da comunidade, os nossos irmãos. E o que eu acho aqui, eu tenho assim pelo governador do estado, Coronel Marcos Rocha, eu tenho uma profunda admiração por ele. Posso dizer até que sou não um amigo pessoal, mas um amigo de coração, porque respeito a figura do governador, que foi eleito legitimamente pela vontade popular. E ele é, sem dúvida alguma, o nosso líder. O homem que foi aclamado no segundo turno com uma votação expressiva para nos liderar, como se Moisés fosse para nos levar para o outro lado do rio, cortando as águas. Esse é o nosso líder, e eu o vejo assim, até pelo seu carisma, pelo seu jeito de tratar as pessoas. Mas eu acho que o que estaria faltando nesse momento é a figura do nosso líder, do nosso governador, ir à frente nessa luta, e ele criar mecanismos para que esteja todos os dias conversando com o povo, não em redes sociais simplesmente. Outro dia eu vi uma rede social dele com 1.500 pessoas, uma live.
é vir para a televisão aqui. Governador, os espaços aqui estão abertos para o senhor vir amanhã, se quiser, fazer esse programa aqui. Conclamar o seu povo a seguir as suas orientações, os seus liderados seguirem aquilo que o senhor precisa que seja feito, para que a gente não deixe esse vírus fazer com que os nossos hospitais não deem conta. E a gente ouve aí, porque tá lá agora abrindo condições de ser atendido no Protocordes. Outro disse, não, já comprou o Regina Pastos. Eu não sei se confirma essa informação, mas se isso é necessário, que se faça. Mas só que está sendo necessário, porque o nosso líder não está liderando os seus liderados. E eu digo isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E alguém me diria, por que você não ligou para o governador? O meu papel, eu falo diante das câmeras. O meu coração se abre diante das câmeras. Esse é o meu canal de comunicação. Eu não posso me envolver emocionalmente com os nossos líderes, com os nossos políticos, porque daqui a pouco eu começo a me autocensurar aqui. E não é hora de eu me autocensurar. Esta é a hora de eu conclamar, de eu pedir, como eu tenho pedido para a população, mas eu não sou líder. Eu não sou Moisés. Eu não sou aquele que leva o seu povo para a terra prometida. Não sou eu. Os homens que foram, os políticos em geral, talvez nem precisemos ficar no governador, podemos só no governador estender isso para a classe política toda, porque eles é que estão aí para nos reger e nos conduzir. A gente vê políticos fazendo live, mas não é esse só esse o papel. Tem que atuar efetivamente, reunindo pessoas, dentro das condições importantes e necessárias para que não haja a chamada aglomeração, mas conclamar esse povo. Eu me lembro quando eu tinha mandato e tinha os meus eleitores, eu sabia quem eram eles, praticamente todos, e quem conviveu comigo sabe o que eu estou dizendo. Num simples telefonema meu, as pessoas atendiam, porque viam em mim aquele líder. Mas eu era um deputado estadual, era limitado, mas 24 deputados estaduais operando em direção aos seus eleitores, para que eles não saiam para a rua, para que fiquem em casa, para que respeitem. Ouvi hoje gente dizendo que foram comprar numa loja, foram 4 pessoas da família fazer uma compra que não era necessário os 4 estarem lá. Então essa pandemia só vai nos derrubar se nós, população, soubermos nos conduzir. Não é o secretário de saúde sozinho que vai resolver isso, não é o governador sozinho que vai resolver isso, não. Mas é importante que o líder lidere, converse com os prefeitos, chame os prefeitos, veja o que cada um está fazendo, para a gente não deixar que colapse o nosso sistema. Eu estou muito preocupado, eu estou aflito, eu tenho conversado com muita gente do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, tenho conversado com gente do governo, e quando eu não converso, eles vêm e conversam comigo, porque acabam imaginando que possa ser o pequeno Everton Leone, que possa ser a voz para fazer as coisas começarem a andar. Não tenho essa pretensão, e nem quero essa responsabilidade para mim. Eu só quero poder abrir o meu coração com carinho, com sinceridade, com o desejo de que as coisas voltem rapidamente à sua normalidade, que as pessoas parem de fazer festas, respeitem os limites, evitem as aglomerações. Agora, o nosso líder é que tem que ir para frente, ir para o alto do monte e falar para os seus liderados para que façam aquilo que é fundamental e importante para a gente evitar o maior número de mortes possível e conseguir manter
o maior número de postos de trabalho possível. Porque muita gente que não vai morrer agora, vítima do corona, vai morrer depois, no período pós-corona, que eu também me assusto profundamente, porque esse vai durar 2 ou 3 anos no mínimo, até que a gente possa voltar à estabilidade da economia. Não vai ser 3, 4 meses só de corona, não. Como eu disse, 3, 4 anos. Aliás, o presidente Bolsonaro, com toda a sua boa intenção, conseguiu recuperar 1 milhão de empregos em 1 ano e meio, que já se escafederam e já está para mais do que isso, bem mais do que isso, de empregos que foram destruídos em apenas 2 meses de coronavírus. Então eu aqui conclamo, nós precisamos desse que nos leve à terra prometida. Pois é, Meire Santos, olha, esse meu comentário aqui despretensioso, mas gerou aí algumas manifestações. A Nilza Maria, por exemplo, da AMA, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, disse assim: boa noite, Everton, sua revolta é minha revolta. Precisamos do apoio de todos. Em nome da AMA Rondônia, já tive que dispensar 3 pessoas. E se não tivermos apoio do governo, município, deputados, vereadores e a população se conscientizar que tudo isso é sério, famílias estão passando fome, está difícil, as entidades irão fechar, está dizendo a presidente da AMA Rondônia. Olha só que grave isso aqui. Quem está falando aqui também, o Euderley Medeiros, dando boa noite para a gente. Eu tenho aqui uma foto de um supermercado que está sendo enviada para mim pelo Gabriel Clemente. Todo mundo aqui acotovelados, as pessoas umas próximas das outras. Quer dizer, os mercados tomam as suas providências, mas as pessoas não respeitam. Não respeitam as marcações no chão para as pessoas ficarem distantes umas das outras. É lamentável, é lamentável. Cleve Serafim, parabéns, mestre. Sutil puxão de orelha, está dizendo ele. A Ellen Ayara, concordo plenamente com você, Everton. Não é fechar o comércio e sim ter consciência. As pessoas precisam. Do que adianta fechar tudo se as pessoas não mudam seus comportamentos? O comércio deve sim continuar aberto, mas nós é que devemos ter consciência. Desse jeito o governador enxuga gelo com esse povo, porque fala e não dão ouvidos. O Márcio André, boa noite, Everton, você está certíssimo. Depois a culpa é do secretário. Falta de respeito com todos, principalmente com seus colegas profissionais. Isso mesmo, parabéns. Olha, é muita gente. Onde é que está aqui o recadinho do Luduino que me chamou a atenção? Diz assim, boa noite, Everton. Hoje a audiência aqui em casa está maior, que Deus o abençoe e continue sendo a nossa voz diante das autoridades. Luduino Gomes, Carla e Leonardo. O povo agindo com tamanha irresponsabilidade, saindo nas ruas sem máscaras, idosos nas ruas, pessoas se aglomerando em casa e depois querem o comércio aberto. Vejo isso com muito pesar. Já isso vai entrar em colapso, não só na saúde, mas em todas as áreas. O povo precisa se conscientizar, caso contrário, o caos vai se instalar aqui no estado e no país. E obrigado por ser nossa voz nesse grande meio de comunicação que é o SIC News. Tem muito aqui, tem muito. Tem mais um aqui, o Chico Holanda dizendo, boa noite, meu amigo, tenho a seguinte informação. Tenho comunicado com os lojistas através de grupos e o termômetro é o seguinte, o Chico Holanda, ele é o presidente do grupo Ação Empresarial, do Instituto Ação Empresarial. Só até segunda-feira, se até segunda-feira não houve uma clareza quanto à abertura dos lojistas, estão iniciando um processo de demissões que poderá chegar a 50%. Ele está dizendo que o pessoal está ainda em dúvida se deve abrir ou não deve abrir. Eu consultei ontem o Dr. Joacir Loura Júnior, pelo decreto do governador, está muito claro que pode abrir. Pelo decreto do governador não há dúvida. Só não abria, por exemplo, aqui em Porto Velho, pelo decreto, porque o governador deu poderes ao prefeito e tinha um decreto do prefeito estabelecendo o escalonamento de abertura. Quando morre o decreto do prefeito, fica valendo o decreto do governador. Eu conversei ontem com o Dr. Vargas,
que é do sindicato de restaurantes, e ele me disse que ele é advogado. Não, já pode abrir, e já tem gente que abriu ontem. Agora, o problema não é abrir o comércio só, é as pessoas irem lá e se comportarem como tal. Hoje eu andei pela cidade, eu já falei, fui até o Prontocode para uma consulta lá com o doutor José Augusto, não tinha lugar para estacionar. É muita gente na rua, é muita gente na rua. Então o problema não é o comércio, como disse a nossa telespectadora, acho que foi a Ellen Ayara, professora. O problema não é o comércio, o problema somos nós. O problema são as nossas atitudes, é o nosso compromisso com a comunidade, conosco mesmo, com a nossa família. Vocês imaginem se isso aqui amanhã virar uma Manaus, virar uma São Luís, virar uma Fortaleza? Quantas pessoas inocentes vão morrer? E outras nem tão inocentes, porque procuraram, porque tem gente aí infectada, porque foi para a festa. Mas não é por isso que nós queremos que elas venham a óbito. Claro que não. Mas é preciso que haja muita consciência nisso tudo.